Fala pessoal, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês esse código que eu fiz aqui em Python. E esse código em Python, ele vai criar esse site aqui, olha. Ele vai e para a gente fazer essa análise, a gente precisa dos dados. E esses dados são obtidos por esses microdados do Enem aqui, olha, certo? Esses microdados do Enem. Certo? Mas a gente vai ver mais detalhes mais à frente. Com a análise desses dados, a gente vai conseguir fazer esse site aqui, olha. Que vai ser, a gente vai conseguir relacionar a quantidade de acertos que a pessoa teve no Enem, nesse caso aqui está de matemática, por exemplo. Por exemplo, se a pessoa acertar 22 questões, a nota dela vai variar entre 533 e 737. E a média vai ser 683. E teve 33 mil pessoas que tiraram essa nota. E aí, essa aqui é uma coisa muito interessante de a gente saber, né? Para a pessoa se preparar, saber mais ou menos a nota que ela pode tirar. É uma coisa muito interessante. E aí, como é que a gente vai fazer para conseguir esse resultado? A gente vai vir aqui nesse site aqui que eu vou ter no meu GitHub, né? Esse aqui está todo no meu GitHub, todo o código que a gente vai montar aqui para fazer essa análise, vai estar todo no meu GitHub. E aí, para a gente fazer, a gente vem aqui nesse site, clica em microdados 2021 e vai baixar esse arquivo.zip de 400 megas, certo? Aí, eu vou fechar aqui, né? Vou mostrar para vocês como é que é. Aqui eu já coloquei numa pasta. E aí, para a gente extrair, é só extrair normalmente com o WinRAR, certo? E aí ele vai baixar um monte de coisa, né? Vai baixar as provas, os dados, o dicionário. Certo? Aqui nessa parte aqui, dados, a gente vai ter os dados da prova, né? As informações que a gente vai analisar. Que vai ser esses microdados da 2021, que é um arquivo de 1,5 GB. É um arquivo muito grande. E aqui, se a gente vier em dicionário e abrir esse arquivo do dicionário, a gente vai ver o que tem nesses arquivos, no que tem nesse arquivo de 1 GB. Vou abrir aqui, tela cheia, para vocês verem melhor. Aqui a gente tem o nome da variável, que seria o nome da coluna que vai ter nesse data frame. Basicamente, esses dados estão distribuídos de forma como se fosse uma planilha mesmo, certo? Eles vão ter na primeira linha o índice, sobre quais são aqueles dados. Vai ter na primeira linha o índice, certo? E depois vai ter os dados separadamente. Cada coluna vai ter os seus dados, separado pelas linhas, né? E aqui são as colunas que estão dizendo. Quando a gente abrir os dados e ver as colunas, vai ter as mesmas colunas que tem aqui. E aí, a gente vai usar apenas as colunas aqui, ó. Taxa de gabarito, que seria o gabarito da prova da pessoa, porque no Enem vai ter vários tipos de prova, né? E cada prova vai ter um gabarito diferente, porque as zonas das questões mudam. Aqui tem taxa de respostas MT, que seria a resposta que ela marcou, né? A taxa de resposta. Tem a nota da pessoa que ela tirou naquela coisa. E tem o código da prova de matemática, certo? Então, é isso aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer. Primeiramente, a gente vai pegar esses dados, vai colocar para cá, ó, na mesma pasta que a gente vai trabalhar. E aqui eu estou aberto no VS Code, que fica mais fácil a gente fazer. Eu vou criar um novo arquivo com o nome main.py, que vai ser o principal, certo? E aqui vai ter também outro arquivo que eu vou falar aqui, ó, funções dados, pode ser, funções dados.py. Nesse funções dados.py eu vou programar especificamente o que aquele código vai fazer e nessa main.py eu vou executar esse código. Pronto, pessoal. Aí o que a gente vai fazer? Esses arquivos, a gente analisar aqui, eles são no formato .csv. .csv, se a gente jogar no Google, a gente vai obter o resultado que CSV significa como separar até de values. Ou seja, seria valores separados por vírgula. Basicamente, um arquivo CSV é como essa imagem aqui vai mostrar. Ó. Seria um arquivo de texto que os dados deles, dos índices, das colunas, né, vão estar todos separados por vírgula. Então, a gente precisa ter um jeito de conseguir ler esses dados e fazer a análise que a gente precisa fazer. Aí a gente pode usar essa biblioteca do Pandas, certo? Que é uma biblioteca feita em Python, né? É uma biblioteca de software na linguagem Python para manipulação e análise de dados. Se eu abrir aqui a documentação, né, e vou vir aqui em guia de uso, a gente vai ter toda a documentação do Pandas. A gente pode ler aqui e descobrir como é que a gente vai fazer isso, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Panda no computador, né? Então a gente vai vir no terminal, vai vir aqui no terminal, vou dar um CLS para limpar o terminal, vou dar um pip install pandas. E aqui ele vai dizer que todos os requerimentos já estão satisfeitos, ó.
requerimentos já estão satisfeitos. E porque eu já instalei o Pandas anteriormente, mas se não tivesse instalado, ele ia baixar da internet o que a gente precisa. Agora, o próximo passo é a gente tentar ler esse arquivo .csv aqui, tá certo? Primeiramente eu vou vir nessas funções dados, certo? Vou vir nas funções dados e vou dar um import pandas, certo? A gente importa pandas assim. Só que não é como a gente botar pandas desse jeito. Por exemplo, se a gente quiser usar uma função para ler algo, vou ter que digitar pandas.read e o que a gente quer ler, né? Só que a gente ficar toda hora escrevendo pandas, 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 fica um negócio estranho. Então o que a gente faz? Usa como se fosse um apelido para o panda. Se coloca o panda as.pd. Então, em vez de a gente escrever toda vez pandas, a gente vai escrever pd.read, certo? Então não precisa ter esse monte de coisa. Uma coisa que eu escolhi fazer nesses códigos foi usar orientação a objeto. Para isso, eu vou criar uma classe, né? Começar a criar uma classe. E essa classe vai conter os microdados nos atributos e vai ter métodos que vão possibilitar analisar esses microdados. E depois, nessa função main, a gente vai importar essa classe e vai executar a classe e os métodos da classe. Então, iniciando aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, microdados. Pode ser microdados. Aí, aqui eu coloco sempre 2 pontos. E aí eu vou começar desenvolvendo o método init. O método init, para a gente iniciar a função, instalar a função, a gente precisa receber self, né? Esse aqui é o padrão do Python. Tem que sempre mandar o self com parâmetro. A gente vai colocar também, olha, os microdados, que são os dados que a gente já leu. Supondo que a gente já leu, a gente vai colocar outro método para fazer a leitura dos dados. A gente podia colocar aqui direto no init, só que isso não é uma boa prática, colocar a leitura de dados direto no método init, no método iniciador. Então a gente recebe direto os microdados. O próximo passo vai ser receber a matéria que a gente vai analisar, tá certo? Eu posso colocar aqui como str, que é para dizer que vai ser um string, essa matéria que a gente vai receber, mas não é necessário. Aí, eu basicamente vou colocar os atributos. Self.microdados. Aqui eu posso botar df, que seria data frame, né? Posso colocar df, que seria mais curto. Data frame, gente, é como se fosse um frame de dados, certo? Como se fosse uma planilha do Excel. É basicamente isso. Seriam os dados que a gente vai ler. E aqui eu posso colocar o microdados. Eu vou dar outro self.matéria. Pode ser self.matéria, recebe a matéria que foi recebida como parâmetro. E aqui eu vou também inicializar outra coisa que a gente vai usar mais para frente, que seria a quantidade de acertos. Seria a quantidade de acertos. Isso aqui vai ser uma lista. Mais para frente eu vou explicar melhor o que vê isso. Agora vamos fazer aqui o método para ler os dados. Então eu vou aqui ler microdados. Vou receber o parâmetro self, né? Não, nesse caso aqui, esses ler microdados, depois que ele lê, ele vai ressaltar na própria classe que ele está. Ou seja, se a gente ler microdados, a gente vai retornar as próprias classes microdados, certo? A gente vai ler os microdados do Enem, que são esse aqui do CSV, e vai retornar a classe microdados. Para a gente fazer isso no Python, um método que retorna a própria classe, a gente vai usar um decorador chamado classMethod, certo? A gente vai usar este decorador aqui. Decorador é essas coisas que ficam em cima do método que vem com um arroba. Certo? Tem outros exemplos. Tem a gente colocar arroba static method, ele vai ser um método estático, que é um método que não vai receber nenhum parâmetro do objeto. E seria como se fosse uma função, né? Mas nesse caso aqui a gente não vai usar, nesse caso aqui específico, o static method. Aí para usar um class method, a gente vai colocar aqui cls, que vai ser o primeiro parâmetro que vai receber como se fosse a classe, né? E aí a gente vai receber as outras coisas, né? Que seria o nome dos microdados. Que vão ser esse nome dos microdados que ele vai receber vai ser o nome desse arquivo aqui, ó. Certo? No caso ele vai receber microdados, underline, né? Enem underline 2021.csv, vai ser os dados. Depois ele vai receber as colunas que vai ser usado. Essas colunas, elas vão ser a lista com todas as colunas que a gente vai ler, né? Vai ser uma lista com string com as colunas que a gente vai ler. E a outra coisa que a gente vai ler vai ser a matéria que a gente vai analisar. Matéria. Beleza? Essa matéria que eu posso colocar que é um str, um string. Pronto. Agora, como é que a gente vai fazer para ler esses microdados do Enem?
Para ler esse microdados do Enem, a gente pode vir aqui em I/O Tools, né, que é as ferramentas de entrada e saída. A gente vir no tipo do formato do dado, vai ser CSV, né, e a gente vai usar o método para ler o CSV, vai ser read CSV. Então, como está no Fontes, eu vou botar um pd.read CSV. E a primeira coisa que a gente vai passar vai ser o nome dos microdados do Enem, certo? Isso aqui eu vou colocar como se fosse o meu DF. O meu DF, beleza? Isso é como se fosse o meu DF. E aqui a gente tem alguns parâmetros que a gente tem que passar por conta desses dados serem diferentes. Como a gente viu aqui, o arquivo CSV, eles são arquivos separados por vírgula, né? Como em inglês é vírgula. Como em inglês é vírgula. Só que se a gente ler esses microdados, ele não vai funcionar se a gente ler vírgula. A gente tem que colocar aqui o parâmetro CEP, que seria o separador, vai passar o separador. Nesse caso, o separador é um ponto e vírgula. Outra coisa que a gente precisa fazer, como esses microdados estão em português, a gente não pode usar o encode padrão, né? O encode padrão que ele está tendo é o TF8. A gente não vai usar o TF8, a gente vai usar o Latim 1, certo? Latim 1. E aí outra coisa que a gente precisa colocar é quais colunas que a gente vai usar. Então vai colocar os equals e vai colocar as colunas que a gente vai usar. Colunas, que é esse parâmetro que a gente recebeu aqui. Isso aqui vai demorar um pouquinho para ler os dados, né? Vai demorar um pouco. Então o que a gente faz? Coloca um print. E pode colocar aqui, ó, importando, que seria só um textinho para a gente saber se que começou a importar. E vou colocar aqui outro print, importado. Pronto. A gente vai saber quando começou a importar e quando já parou. Então eu posso dar um return, CLS, vou passar o DF, que foi o que a gente leu, certo? E o outro parâmetro que a gente passa, se a gente olhar aqui em cima, ó, XSELF aqui a gente não precisa colocar. A gente vai passar os microdados e a matéria que vai ser lida. Então eu vou passar aqui a matéria que já foi passada como parâmetro da função. Então é basicamente isso que a gente precisava fazer, basicamente isso. Certo? Aqui a gente pode fazer um teste já, né? Vamos desenvolver essa agora. Aqui eu já desenvolvi uma parte dessa função do funções de dados. Vamos desenvolver um pouco da main para a gente poder testar se o código está funcionando. Eu vou dar aqui um import, funções de dados, certo? Eu vou dar um import funções de dados. E vamos começar aqui. Né? Se a gente abrir os microdados do Enem, o dicionário de microdados do Enem, a gente vai ver as colunas que a gente vai precisar ler, né? Olha, vai ter as colunas que a gente vai precisar ler. Primeiramente, a gente precisa salvar o código das matérias que a gente vai precisar. Certo? A gente vai definir quais matérias que a gente vai ler dos microdados e quais são os códigos das provas que a gente vai precisar. Para isso, eu vou colocar aqui matérias. Vou colocar um entre chaves. Quando a gente coloca uma estrutura entre chaves, a gente vai querer dizer que a gente vai colocar um dicionário. E esse dicionário vai ter o key, que seria a chave, e o valor. Nesse caso aqui, a gente vai usar a chave como sendo a matéria. Por exemplo, vai ter a matéria MT e vai ter o conteúdo da matéria MT. Nesse caso, o conteúdo da matéria MT vai ser os códigos que a gente vai usar. Eu podia aqui analisar todas essas provas, só que são provas diferentes, né? Tem o Enem Digital, a reaplicação, a segunda oportunidade, que seria o Enem PPL. E tem várias coisas que a gente pode usar. Só que eu quero analisar só as provas normais, que são só o que tem esses três códigos aqui. Então aqui eu vou colocar uma lista e vou passar os códigos. Certo? Aqui é só fazer a indentação certinho e que dá tudo certo. Ok? Então eu vou concluir para as outras coisas aqui, exceto para as matérias, e quando eu terminar eu volto. Bom, pessoal, agora eu já montei aqui tudo, deixei tudo certo. Então vamos continuar aqui. O próximo passo que a gente tem que fazer, depois de já ter montado o dicionário com as matérias e os códigos das provas que a gente vai querer ler, o próximo passo vai ser a gente fazer um for para iterar sobre isso aí, tá certo? Para iterar sobre esse dicionário. Então a gente vai, para a gente iterar, a gente vai passar primeiramente as coisas aqui, ó, a matéria que vai ser a chave e depois o valor, que vai ser os códigos. Ok? Então e para a gente iterar, se a gente se lembrar aí dos estudos de dicionários em Python, para a gente iterar sobre um dicionário, a gente vai usar o parâmetro items. Certo? O parâmetro items é só colocar dois pontos. E se a gente colocar aqui um print matéria
e o código. Se a gente colocar isso e executar, eu vou dar um... Tem algum erro? Deixa eu ver aqui se está tendo algum erro. Ah tá, o erro aqui é que eu não estou usando isso daqui. É esse o erro? Deixa eu ver. Código is not defined. Ah, porque aqui é códigos. Pronto. Ok, então se eu der aqui um python main.py. Ah, aqui eu coloquei o escrito errado, né? Aqui é main, né? Eu escrevi mian main.py. Agora que está nomeado, ele vai fazer. Pronto. Aqui ele retornou a matéria e o código, do jeito que era para ser feito, né? Que a gente está iterando. O outro passo é a gente dizer quais colunas que a gente vai ler. Certo? A gente vai dizer quais colunas que a gente vai querer ler. Então, para isso, eu vou botar, olha, colunas usadas, pode ser. Colunas usadas. E aí, eu vou passar uma lista. Nessa lista vai ser as colunas que a gente vai usar. Então, eu vou colocar aqui as colunas que a gente vai usar. Nessa lista, a gente vai usar o código da prova, que vai ser usado para fazer a filtragem. A gente vai usar a nota da prova, vai ser usado também. A gente vai usar a taxa de respostas. E a gente vai usar também o gabarito. Ok? Só que nesse caso aqui a gente pode perceber, se você está mais atento, deu para perceber, que aqui a gente está usando as colunas só para prova de matemática. Só que aqui a gente vai querer usar para todas as provas. Então basicamente a gente vai colocar uma string formatada, colocando F. Aqui a syntax é colocar chaves para o valor que a gente quer colocar dentro em Python. E colocar a matéria no lugar da matéria que estava antes. Então aqui é só colocar um F e colocar a matéria. Então basicamente se eu fizer assim, ele vai ter as taxas para cada matéria. Certo? Então ele vai ter as taxas para cada matéria. A gente pode também fazer um código para poder ver isso, né? Ver se está realmente funcionando. Vou terminar aqui e concluir. Então, basicamente, aqui eu vou colocar a matéria. E como a gente tem formatada, vamos ver se vai funcionar, né? Aí aqui eu vou dar um print. Colunas usadas. Aqui eu vou de novo dar um main.py. Ele vai retornar aqui tudinho. MT, CN e LC. Tudo ok. Aqui eu também posso separar elas assim. Para ficar mais fácil de ler. Certo? Ok. O próximo passo vai ser a gente usar essa função de dados aqui, que é da outra lá, certo? O próximo passo é a gente ler os microdados, né? A gente criar os microdados. Então, microdados vai receber funções dados. Funções dados. Nessas funções dados a gente vai executar, vai pegar a classe microdados. E dessas classes microdados a gente vai usar o método ler microdados, ok? Nesse método ler microdados a gente vai ler as colunas e as matérias. As colunas que a gente vai ler vai ser essas colunas usadas. E a matéria que a gente vai passar vai ser a matéria que a gente já pegou aqui pelo for, certo? A matéria que a gente vai pegar aqui pelo for já iterando sobre o dicionário já vai ser a matéria que a gente vai passar por aqui. Para a gente ver se funcionou, a gente pode dar um print microdados e ver pela primeira vez esses microdados, que nenhuma vez a gente viu. Nesse caso aqui, se eu colocar microdados, ele vai retornar que é que esses microdados vai ser uma classe, certo? Se eu fizer assim, ele vai retornar que é uma classe. Aí ele vai demorar um pouquinho. Geralmente que ele está demorando porque tem que importar o pandas já é um pouco grande. Vamos ver aqui. Tá faltando um argumento posicional matéria. Dá uma olhada aqui. Aqui eu esqueci de um detalhe mesmo. Aqui são três coisas que eu vou ter que passar como parâmetro. Eu vou ter que passar, se a gente ler aqui no microdados, eu vou passar o nome dos microdados, as colunas e a matéria. Nesse caso, o nome do microdado vai ser esse nome desse arquivo aqui. Esse é o nome do arquivo. Então, passei microdados, né, 2021. Sempre quando eu vou trabalhar com arquivos em Python ou qualquer outra linguagem, eu tenho que sempre passar a extensão .csv. Então agora vamos ver se vai executar. Eu importando, ele vai demorar um pouquinho, meu computador aqui está gravando a tela também, vai demorar um pouco mais.
Nesse caso aqui, ele para retornar que esses microdados aqui é uma classe. Vamos esperar aqui um pouquinho, esperar ver o que vai dar. Então, beleza, pessoal, ó. Já executou aqui, nesse caso, se eu passar só microdados, ele vai retornar a minha classe, certo? Nessa posição de memória. Aqui ele executou, importando duas vezes, aqui importar a segunda, porque está entrando pelo for. Então ele ia executar as 4 vezes, certo? Se eu colocar aqui microdados.def, nesse caso aqui ele vai retornar realmente os microdados. Então vamos esperar aqui um pouquinho para ver ele executar. Se a gente analisar aqui, pessoal, já importou. Então quando ele mostrou que a gente vai ter, nesse caso aqui a gente vai ter 3.389.832 linhas e 4 colunas. Se a gente analisar aqui, a gente pegou só o código da prova, nesse caso aqui, código de prova matemática, aqui taxa de gabarito matemática. Essas outras colunas aqui, taxa de resposta, taxa de nota, nem aparecerá aqui, ó, certo? Ele omitiu as informações. E quando a gente olhar aqui, ó, a taxa de gabarito, a gente vê que é realmente uma sequência de string, uma sequência numa string das questões que a pessoa marcou. E no código da prova a gente vai ter todos os códigos, né? Por exemplo, quando tem N a N, significa que a pessoa voltou à prova matemática. Nesse caso aqui, a prova matemática 1037, vamos olhar o que significa a prova matemática 1037. A prova matemática 1037 significa que ela está fazendo a segunda oportunidade na cor cinza. Então significa isso, aqui é um exemplo. Na cor 901 de matemática, vamos olhar aqui, é uma pessoa que fez uma prova normal na prova rosa. Então a gente pode fazer essas análises desse tipo. O próximo passo que a gente tem que fazer, primeiro a gente leu, o próximo passo vai ser filtrar esses dados. Que, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer essa análise com esses dados NaN, né? Não vai ter muito sentido a gente fazer essa análise com os dados NaN. Depois a gente vai desenvolver outra função. Essa função, eu vou vir aqui e vou fazer um def, né? Filtrar dados, né? Pode ser filtrar dados. E aqui nesse caso eu também vou querer fazer um class method, tá certo? Não é obrigado a fazer um class method, mas vamos fazer um class method aqui. Class method, que vai ser o método que vai retornar a própria classe. Então CLS. E aí esse método aqui vai ser um pouco mais interessante de a gente fazer, um pouco mais difícil, né? Eu podia ter feito aqui usando filtros do Pandas, né? Aquelas classes de filtro. Mas eu fiz um jeito diferente para tentar treinar também como a gente faz o merge de dois data frames. Então para isso a gente vai receber os microdados. Esse caso aqui vai ser a própria função microdados, não vai ser o objeto do Pandas. A gente vai também receber a lista de usados, que seriam os códigos da prova. A lista de usados. E depois vai receber a matéria que a gente está analisando, simplesmente isso. A gente vai criar os novos microdados, que vão ser os microdados filtrados para todos os códigos de prova. E aqui eu vou passar como none, só declarar ele, certo? O próximo passo vai ser iterar sobre a lista de usados. Essa lista de usados, como a gente viu aqui, ó, ela vai ser uma lista com todos os números dos códigos das provas. Vai ser uma lista com todos os números. Então, a gente vai ter que iterar. Eu vou precisar tanto da posição que está aquele valor, quanto o valor, certo? Aqui o código, certo? E eu vou passar aqui lista de usados. Aqui lista de usados.items. Eu vou colocar 2 pontos. Eu vou dar... Aqui eu vou fazer a análise do seguinte. Ó. Eu posso... Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou filtrar os dados pro primeiro código. Vou filtrar os dados para o primeiro código. Depois de filtrar os dados para o primeiro código, eu vou olhar os outros códigos. Ó. Eu vou primeiro filtrar os dados para o código 809. Depois eu vou filtrar os códigos por 900 e vou fazer um merge, ou seja, juntar esses dois códigos filtrados, certo? Eu vou filtrar primeiro por 899, depois por 900 e depois eu concatenar eles, colocar um em cima e um embaixo. Para isso eu vou usar a função merge do Pandas. Mas, por exemplo, quando a gente for colocar no 899, não vai ter nada para a gente fazer o merge, então a gente só vai declarar, só vai juntar. Então eu vou colocar if i igual a 0, que seria a primeira iteração. Os microdados filtrados, eu vou fazer os microdados filtrados, vai receber uma função que eu vou criar, e os novos microdados vai receber os microdados filtrados.
certo? Essa função aqui eu vou desenvolver ela aqui embaixo, tá certo? É uma boa prática a gente colocar essa função embaixo. Então eu vou dar um def. Aqui, como essa função não deve ser usada, eu vou colocar ela com esse underline aqui, certo? Que seria uma função, acho que é privada, né? O nome não me lembro direitinho não, acho que é privada. Então localiza valor nos dados. Pode ser assim o nome dessa função, né? E aqui eu vou receber alguns parâmetros, certo? Eu vou receber o parâmetro self, que vai ser o próprio, né? Vai ser o próprio objeto. E aí vou receber outros parâmetros para usar essa função, né? Eu vou também receber um num, que seria o número que a gente vai fazer a filtragem. Para isso a gente vai usar o método lock do pandas. Para esse método lock do pandas eu vou botar self.df, que seria os dados, e vou usar esse lock, né? Não sei se seria um método especificamente, né? Uma função, não sei direito. E esse lock ele vai trabalhar com esses colchetes, tá? Ele não vai usar parênteses, ele vai usar o colchetes. Nesses colchetes a gente vai passar a condição. Que vai ser que os microdados na posição, nesse caso aqui eu vou colocar, ó, vou precisar do código, né? Vou pegar aqui código prova MT, na coluna código, opa, na coluna código prova MT, foi igual a num. Só com isso daqui o código já vai funcionar perfeitamente. Só que a gente vai ter um probleminha. Nem sempre a gente vai trabalhar com matemática, às vezes a gente vai trabalhar com outras matérias. Então aqui eu vou colocar self.matéria, certo? Esse caso aqui não está dando certo, está dando erro, porque aqui como eu vou usar a formatação, eu tenho que colocar um F, quer dizer que é uma F-string, uma string formatada, e aqui eu vou passar self.matéria, isso? Matéria. Então, aqui nesses dados aqui, eu vou passar microdados, ponto, underline, localiza o valor nos dados. Nesse caso aqui, como eu não especifiquei aqui que eu vou precisar, eu vou passar, se eu passasse um parâmetro aqui, o próprio parâmetro self, aí ele funcionava. Mas aqui eu precisaria olhar a documentação e usar a biblioteca type no Python para fazer isso, certo? Não dá para fazer assim muito simples não. Então, basicamente, eu vou copiar aqui o método e colar ali. Certo? Eu vou copiar aqui e colar aqui. Beleza? Pronto. Entre parênteses, eu vou passar o nome que a gente vai usar, que vai ser o código. Certo? Vou passar aqui o código. E agora, se não for igual a 1, passar o else, eu vou também fazer o mesmo caso aqui desses microdados, vou filtrar do mesmo jeito. Só que agora, os novos microdados vai receber um pd.merge. Vamos analisar aqui na documentação como é que funciona esse merge. Certo? Vamos analisar aqui na documentação. Aqui eu já abri direto na documentação, certo? Merge, join, concatenate, compare. Nesse merge, a gente vai receber dois data frames para juntar, que nesse caso left e right. E aqui no how, vai ser como que a gente vai unir esses dois data frames. O padrão aqui, que é o melhor para a gente usar, que eu vou usar nesse caso, vai ser o alter, né? Esse parâmetro aqui, que ele basicamente vai colocar um data frame em cima e outro embaixo, certo? Basicamente isso, vai colocar um data frame em cima e outro embaixo. Então vamos voltar aqui para o VS Code, eu vou dar um merge, vou passar os dois data frames, que vai ser o microdados filtrados e os novos microdados. E o outro parâmetro que a gente vai passar vai ser o raw, e eu vou passar o parâmetro alter. Alter, beleza? É assim que escreve mesmo alter, porque se esquecer qualquer coisinha que ele não funciona. Aqui tá certo. Pronto, o próximo passo vai ser a gente retornar esses microdados que já foram filtrados, né? Eu vou dar um return, um CLS, e aí aqui na classe, vamos ver lá em cima que a gente precisa passar. A gente precisa passar os microdados e a matéria. Então, basicamente, os microdados que a gente leu vai ser os novos microdados. E a gente vai passar a matéria que a gente recebeu para o parâmetro aqui em cima. Ok? Pronto, será que está funcionando? Vamos testar aqui, né? Agora, a gente vai usar os microdados. Ponto. Como foi o nome da função? Acho que foi underline. Deixa eu ver. Localiza valor nos dados? Não. Foi filtrar, a função que a gente criou. Ponto filtrar dados, isso. A gente vai receber os microdados. Né? Nesse caso aqui a gente não precisa passar, vai receber a lista de usados e a matéria, é isso?
Não, não, é assim não. A gente vai receber o próprio parâmetro aqui dos microdados, ó, microdados. Vai receber esse microdados que a gente leu aqui, como é um class mesmo, a gente tem que, nesse caso aqui que eu fiz, a gente vai, eu realmente passei com um parâmetro os próprios microdados. Então, microdados vai ler depois, olha, a lista de coisas que a gente vai usar, nesse caso vai ser esses códigos. E vai receber a matéria, que a gente já fez aqui matéria, certo? E nesse caso aqui a gente vai colocar os nossos microdados, né? Microdados, vai receber isso daqui. Vamos ver se vai filtrar. Microdados.df. Nesse caso aqui eu vou dar um print. Vamos ver se vai funcionar. Só para ele não fazer das outras vezes, que eu teve que parar aqui dando Ctrl C. Então vamos dar um break aqui, só por enquanto que a gente está debugando o código, para ele não executar outro pedaço do for. Então eu vou dar um print main. E aí eu vou voltar aqui para vocês quando tiver tudo feito. Então pessoal, ó, deu um errinho aqui, ó. List object não é atributo items. Basicamente nesse caso aqui a gente vai usar o items apenas quando for para só quando for para trabalhar com dicionário. Para a gente trabalhar com list, a gente vai usar, na verdade, o enumerate, tá certo? Aqui eu confundi as funções. Certo? A gente vai usar o enumerate. Executar aqui de novo. Pronto, pessoal, executou aqui já, olha. Depois que executou, a gente tem o código da prova, todos filtrados, tá? Primeiramente o 902, depois até os outros códigos, até 899. Nesse caso aqui tá todo o gabarito, né? A gente vê como o código da prova 902 sempre é o mesmo gabarito, tá vendo? Sempre é o mesmo gabarito. Pronto. Então, se a gente analisar aqui o detalhe, a gente vai precisar saber quantas questões a pessoa acertou. Mas a gente não tem esse dado especificamente, a gente só tem a resposta que ela marcou e o gabarito. Então a gente vai precisar criar uma função para conseguir calcular as questões que foram acertadas. Nesse caso aqui eu vou fazer uma função privada, né? Não sei se é privada, não sei se é o nome disso aqui, se é privado, tipo escondido, né? Então vai ser calcular questões acertadas, pode ser esse nome, calcular questões acertadas. Aqui eu vou fazer como se fosse um método estático, tá? Eu não preciso ter nada, então eu vou colocar um static method. E static method. E aí eu não vou passar aqui o self, tá? Aqui eu não passo self aqui não passo self, aqui não tem self. É um método estático. Vou passar comparando, vou receber comparando as respostas da pessoa. E vou passar também comparando para o gabarito, que vai ser o que a gente vai comparar. Depois a gente vai, eu vou fazer aqui a quantidade de questões acertadas, né? Então eu vou colocar aqui acertos, ele vai começar com 0. Eu vou fazer um for que vai percorrer essas respostas, tá? Vai percorrer essas respostas. Então eu vou fazer basicamente aqui e range, aqui podia colocar outro nome no lugar do i, tá certo? Mas não faz muita diferença. E range 0, o len vai ser o tamanho dessas respostas, certo? Nesse caso aqui ele vai percorrer as 45 questões e a gente vai ler, né? Então, nesse caso aqui, o i vai variar de 0 até 44, né? E aí, se a gente pegar as respostas na posição i, vai ser a gente vai conseguir percorrer todo o respostas. A string resposta. Se a gente botar gabarito na posição i, a gente vai percorrer todo o gabarito na posição i, ok? E aí o próximo passo que a gente pode olhar é que se a resposta naquela posição for igual ao gabarito naquela posição específica, então, pessoal, ó, se a resposta for igual ao gabarito, a gente vai ter que ele acertou. Então, eu vou botar acertos mais igual a 1, né? Que aí, nesse caso, ele vai aumentar em 1. Que eu vou sempre colocar com parênteses aqui. Aí, eu vou basicamente dar um retorno em acertos. Então, nesse caso aqui, ele vai conseguir calcular direitinho. Só que, na verdade, aqui, eu pensei desse jeito aqui quando estou programando, mas eu olhando aqui o código que eu já fiz, eu percebi um jeito mais fácil. Que em vez de eu colocar static method, eu já posso, basicamente, eu passar aqui self, em vez de fazer um return, eu posso basicamente pegar aquela lista que a gente colocou lá em cima, declarou aqui em cima, self.quantidade de acertos, e adicionar os acertos basicamente lá em cima. Eu vou dar aqui um ponto append,
E no ponto appended, ele não vai receber a posição, né? Se a gente quiser passar a posição, a gente vai usar o insert. E aí, nesse caso a gente vai passar o tanto de acertos que ele teve, acerto, certo? Nesse caso a gente vai passar os acertos. Então, a gente vai receber as respostas, o gabarito e vai adicionar nessa quantidade de acertos. O próximo passo que a gente vai fazer vai ser percorrer todo o data frame e criar isso, né? Então a gente vai fazer aqui def. Nesse caso não vai ser uma função privada, né? Vai ser calcular calc cast total. Nesse calc cast total ele vai passar o self, tá? Nesse caso aqui eu não desenvolvi ele retornando uma classe, né? Eu acho que não é necessário. Vai receber só o self. E aí a gente vai percorrer todo o data frame. Nesse caso aqui eu vou botar for in. E aí para a gente percorrer o data frame tem um negócio legal no pandas, né? Se eu botar self.def.iter, deixa eu ver como é que é. Iter rows. Nesse caso aqui, ele não vai colocar no autocompletar, né? Esse método aí, iter rows, certo? Esse método iter rows. Basicamente, esse i, ele vai receber as linhas do data frame, tá? Se eu imprimir isso aqui, eu podia mostrar, mas ele vai ser uma série data frame, tá? Então, eu vou conseguir percorrer linha por linha no data frame usando essa função aqui, um negócio muito interessante, né? Eu vou conseguir percorrer todas as linhas do data frame usando esse daqui. Eu podia fazer de outro jeito, percorrendo as linhas e usando o def.lock, só que isso não é performático. Outra tarefa que a gente pode perceber é que isso aqui vai demorar um pouco para executar, então eu vou usar a função tqdm, tá? tqdm. Esse negócio tqdm a gente precisa instalar para rodar aqui. Ele vai mostrar como se fosse uma barra de progresso, né? Nesse caso aqui não vai mostrar uma barra de progresso, mas vai mostrar que pode estar funcionando, né? Esse tqdm. Tá certo? Para importar esse tqdm, a gente vai dar aqui, ó. Tá para cá para cima, né? Um from tqdm, from tqdm, import tqdm. Nesse caso aqui, esse tqdm, eu acho que ele tem que ser importado, tá? Então vou dar aqui um pip install tqdm. Nesse caso, o tqdm eu já tenho instalado. Nesse caso aqui, o tqdm eu já tenho instalado, né? Requerimento already satisfied. Requerimentos já satisfeitos. Então, nesse caso aqui, eu basicamente, dentro desse for, eu vou executar a função, né? Eu vou executar aquela função que eu criei anteriormente. Certo? Eu vou executar a função que eu fiz anteriormente, que vai ser self.underline calcular questões acertadas, tá certo? Calcular questões acertadas. E aí, isso aqui eu fiz testando, né? Parece números mágicos. Mas basicamente, para eu pegar a resposta, né? Para eu pegar a resposta, eu vou passar primeiro como a resposta. Para pegar a resposta, eu vou pegar o índice 1 e depois do índice 1, o índice 2, ó, desse jeito aqui, e depois 1 e 3. Basicamente é isso. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Agora, a gente vai precisar adicionar essas questões acertadas dos microdados. Para fazer isso, a gente dar um self.def, colocar entre parênteses aqui, ó, questões acertadas. Vamos colocar aqui, ó, cast acertadas. Então, vamos executar aqui a main.py. Para executar aqui na main.py, a gente vai ter que olhar aquela função lá, né? Então, basicamente, eu vou botar microdados. Na verdade, pessoal, percebi aqui um erro. Nessas funções de dados aqui, eu tenho que colocar um recebe e self quanto quantidade de acertos, que vai ser a quantidade de acertos que a gente calculou por essa função aqui, certo? Aqui a gente quer calcular a quantidade de acertos, adiciona nessa lista e essa quantidade de acertos vai percorrer todo o data frame. Então, quando a gente colocar desse jeito aqui, o código vai funcionar. Para executar o código aqui na main, a gente vai colocar, ó, calcular a questão total, só passar entre parênteses aqui desse jeito, tá certo? Só passar desse jeito. E aqui a gente pode colocar aqui, ó, pode colocar print iniciando, aqui entre parênteses, né, ó, iniciando filtragem e aqui iniciando cálculo de questões.
Então, com isso, eu vou executar aqui e vamos ver se vai funcionar, né? Aqui demora um pouco para executar isso aqui. Nesse caso, eu vou para aqui python.main.py. Então, vamos lá. O próximo passo, depois de executar isso aqui, fazer a filtragem, vai ser exportar esses dados, né? Só que a gente vai querer exportar esses dados calculando a média, acertos, qual é a nota que ele pegou, o mínimo, o máximo, ter vários dados, né? Então a gente vai criar também um método para exportar os dados, certo? Tem que criar um método para exportar os dados. Que já começou a filtragem. Então, enquanto isso que está fazendo a filtragem, eu vou vir aqui e desenvolver esse método, tá? Esse método eu vou querer que ele entregue um dataframe desse jeito aqui, olha. Dataframe desse jeito aqui. Um arquivo XLSX desse jeito. Para isso, a gente vai... aqui já está calculando, estão vendo? Olha. Vai ter todas as interações que ele está fazendo, ó. Certo? Nesse caso aqui está 100 mil, ele vai demorar uns 5 minutinhos para percorrer isso daí. Enquanto isso, vamos continuar programando aqui. Aqui eu vou fazer um def exportar dados. Exportar dados. E aí aqui a gente vai percorrer os dados, né? Aqui eu vou passar self. Então a gente vai ter que percorrer os dados. Aqui eu vou dar um print iniciando importação, que às vezes isso demora um pouco. Iniciando exportação. E aqui eu vou fazer um lista questões, que vai ser a lista com os dados que a gente calcular. Aqui o ideal não é colocar acento. Lista com questões, vou passar aqui uma lista, né? E aqui eu vou fazer um for e em range e vou percorrer para as 45 questões. Então eu vou fazer 0,45 mais 1, que eu quero que ele calcule o 45. Nesse caso, se a gente usar o range, ele vai, se eu colocar 0,45, ele vai começar do 0 e terminar no 44. Se eu colocar 45 mais 1, ele vai iniciar no 0 e terminar no 45, calculando tanto o 0 quanto o 45, que é o que eu quero que aconteça. Então eu vou dar 2 pontos aqui. E aí, basicamente, eu vou localizar nos dados, olha, micro com questões. Basicamente, a gente vai filtrar microdados para aquela quantidade de acesso específica. Então, vou dar aqui, ó, self.df.lock e a gente vai ver aqui qual é o nome daquelas questões que eu coloquei. É cast. Deixa eu ver aqui como eu vou colocar aqui em cima. Cast acertadas. Tá? Cast acertadas. def.lock. Nesse caso, eu vou ter que colocar a sintaxe assim, né? self.df nas questões acertadas. Foi igual a aí, é isso? Se eu conferir aqui, isso, exatamente isso. E aí, basicamente, com esse micro das questões, ele vai ter só as pessoas que acertaram aquela quantidade específica de questões. Então, eu vou colocar aqui mínimo, vai receber micro com questões. Aí a gente vai pegar a nota da pessoa, né? E a nota que a pessoa tirou, que vai ser o mínimo da nota que ela tirou. Qual foi a nota mínima? É assim, qual foi a nota mínima das pessoas que acertaram aquela quantidade de acertos. Então eu vou pegar aqui a nota da pessoa, ó, qual foi a nota mínima da pessoa que tirou aquele tanto de acertos. Eu vou pegar aqui a nota da pessoa, ó, entre parênteses, né, para pegar a coluna específica. E aqui eu vou passar entre chaves e vou selecionar para ser qualquer matéria que a gente estiver calculando. Self.matéria. E aí, nesse caso aqui, eu vou pegar ponto min. Certo? Acho que ponto min aqui, isso. Esse ponto min. Então esse aqui vai ser o mínimo. Para a gente calcular a média, vai ser do mesmo jeito, ó. Self. Aqui eu vou botar, ó, média. E aqui a média vai ser min, certo? Min desse jeito aqui. E aí desse jeito a gente vai calcular a média do negócio. Isso aqui já é feito no Panda já, não precisa de importar nada. O máximo, a gente vai botar recebe. E vai ser a mesma coisa disso aqui, ó. Só que aqui eu vou passar o max. Basicamente desse jeito. E aí para quantidade, tá aqui quantidade, vai ser a quantidade de ocorrências. Pronto, aqui já executou, ó. Aqui já executou o código do jeito que eu queria. Vou mostrar aqui logo para vocês, parar aqui para mostrar.
a gente vai ter o código da prova, a nota da pessoa, a taxa de resposta, seu gabarito e a quantidade de questões que ela acertou. Certo? A gente vê aqui como tá todos os dados, né? Do jeito que a gente queria mesmo. Então aqui quantidade, recebe. Aqui eu vou pegar os microdados separados, tá? Microdados questões. Aqui eu vou... Existe vários jeitos de a gente fazer isso. Um jeito é fazer com ponto lock. Né? Com ponto lock a gente vai colocar para todas as linhas na coluna código prova. Deixa eu pegar isso aqui ali em cima, né? Deixa eu pegar aqui em cima que eu usei o código da prova. Eu usei aqui o código da prova, hein? Um momento, tá aqui, ó. Aqui eu usei o código da prova. Basicamente eu vou pegar esse mesmo código aqui e colocar aqui. Beleza? Então eu vou pegar, filtrar só uma coluna, certo? Vai ser só essa coluna. Vou selecionar todos os dados, só que só a coluna código prova. E aí eu vou fazer um count, que ele vai retornar o tanto de valores que tem aquele código daquela prova, né? Que vai ter o código de prova. Na verdade, isso aqui vai retornar o... Desculpa, perdão pela confusão aqui. Vai retornar a quantidade de pessoas que acertaram aquela quantidade de acertos, a quantidade de pessoas que tiveram aquele tanto de acertos. Para isso, ele vai pegar o tanto de vezes que aparece a coluna, o tanto de dados que tem na coluna código prova. Então, basicamente, ele vai fazer com isso. Lista com uma questão. Vai receber os parâmetros, né? Primeiramente o mínimo, depois a média, depois o máximo e também a quantidade. Beleza? Então, lista, questões que a gente vai adicionar. A lista que só tem uma questão, ponto append, a lista que só tem uma questão. Essa lista aqui que só tem uma questão. Pronto. Então, basicamente, se a gente executar isso aqui, essa lista aqui, lista de questões, vai ter todos os valores de mínimo, média, máximo e quantidade de todas as quantidades de acertos. Beleza? Então pronto. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer vai ser criar um data frame e exportar esse data frame, né? A única coisa que a gente vai precisar fazer. Para criar um data frame, eu vou colocar aqui, ó, resultado. Vai receber um pd.dataframe. E aí, nesse dataframe, a gente vai ter que passar algumas informações. Ó. Primeiramente, os dados que a gente vai usar. Certo? Primeiramente, os dados. E os dados que a gente vai usar vai ser lista questões. E as colunas que a gente vai passar, columns, vai ser a mesma que eu coloquei aqui, tá certo? Eu vou passar a mesma que eu coloquei aqui. Primeiramente, a gente vai passar a primeira coluna. Vai ser a quantidade de acertos. Só que a gente vai, se você analisar, a gente não calculou aqui, colocou nesses dados a quantidade de acertos. Para isso, basta adicionar o i. Esse aqui, se a gente olhar pelo for, ele vai estar calculando a quantidade de acertos, que vai percorrer primeiramente 0, 1, 2, 3 até o 45. Então, esse i aqui a gente vai poder usar. Esse aqui a gente pode usar. Então, a primeira vai ser a quantidade de acertos. Nesse caso aqui vai ser uma lista, claro, né? Quantidade de acertos. Depois o mínimo. E o máximo. No caso é mínimo, média e máximo. Certo? Mínimo, médio e máximo. Então, se a gente fizer isso aqui, ele vai funcionar e vai criar esse data frame. Para exportar o data frame, a gente vai usar a solução do... Para exportar esse data frame, a gente vai usar o resultado ponto to Excel, tá certo? To Excel. E vai passar o nome. Aqui eu vou botar resultado dados.xlsx. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui no final, olha. Eu vou dar o print nos dados. De novo, do mesmo jeito. Na verdade, eu acho que não precisa dar esse print, né? Eu vou fazer agora, eu vou dar um microdados. Ponto exportar dados. Aqui eu passar algum parâmetro, vamos ver? Não, passa não, né? Que ele mostra que eu não passei um parâmetro. Então, nesse caso aqui, ele vai
funcionar, né? Só que vai ter um problema. Aqui nesse microdados, resultado de microdados, eu também vou querer passar a matéria que a gente está calculando, certo? A matéria que a gente está calculando. Então aqui eu vou passar self.matéria. Vamos ver se vai funcionar, vai ter algum erro a mais, né? O vídeo ficou um pouco longo, ficou mais ou menos 1 hora de vídeo, mas eu acho que deu para entender tudo. A gente usou 3 passos. Primeiro, leu os dados, né? E filtrou, depois calculou as questões e depois exportou. São 3 passos bem simples, né? Aqui ele vai a primeira parte importar. Ele demora até um pouquinho de tempo, né, gente? Também é 3 milhões de linhas, ele acaba demorando um pouco mesmo. Então, quando carregar aqui, eu volto. Pessoal, eu executei aqui, deu um pequeno erro, olha, porque aqui eu passei 5 parâmetros, aqui, ó, que é a quantidade de acertos, o mínimo, média, máxima, a quantidade. Só que eu esqueci de passar a quantidade. Então, para executar isso aqui é muito simples, basta eu passar aqui a quantidade de ocorrências. Certo? Basicamente isso. Executar o código de novo que ele vai funcionar. Ah, pessoal, já rodou aqui o código. E se a gente ver, ó, aqui ele já iniciou a importação e já está importando o próximo para a parte de ciência da natureza, né? E se a gente abrir aqui, ó, resultado dados.mt, a gente vê que realmente tem, ó, todos os cálculos e as coisas, né? Ó. Por exemplo, para 22 acertos, a gente teve nota entre 598 e 722, né? Nesse caso aqui, eu acho que esse daqui é de 2020, que eu fiz, certo? Esse aqui é de 2020, aí o resultado é um pouco diferente, né? Para 22 questões, vamos ver, ó. É diferente, 598 e aqui 533, tá? Isso realmente varia de um para outro, né? Então, pessoal, se a gente analisar esse outro Instagram aqui, coloca os dados já calculados. Se a gente analisar aqui para 30 acertos, olha, ele teve nota mínima de 725,8. Se a gente analisar aqui também, ó, para 30 acertos, 725,8. Certo? Aqui 11.635 amostras e aqui deu 10.816, certo? Provavelmente algum tipo de coisa que ele não considerou, tá certo? Alguma pessoa que não tenha feito uma questão, tenha feito fruto diferente. Aí deu um pouquinho de diferença, né? Aqui o 10.816, no meu, deu 11.635, certo? Isso aqui não faz tanta diferença, apenas uma pequena diferença, tá? Então é isso, a gente conseguiu ver que deu certo, né? Deu praticamente a mesma coisa de um para o outro. A gente vê aqui, ó, 44 a 6, acertou só uma pessoa com 953, que foi a mesma coisa que deu aqui. E se eu deixar o código rodando aqui, ele faz a mesma coisa para matemática, ciências humanas e linguagem, tá certo? Então, basicamente, era esse o código, foi separado em funções de dados e a main, né? Se eu abrir aqui meu GitHub, em repositórios, olha, a gente pode vir aqui, ó, meu dados Enem, e vai ter todo esse código que a gente fez, né? Só que a gente podia querer fazer coisas a mais, né? Por exemplo, se a gente quisesse pegar isso daqui e mostrar um gráfico para ver qual nota que tem maior variância, qual nota que tem máximo e mínimo maior, né? A gente pode fazer, eu realmente já fiz esse código aqui, ó. Você vê aqui no gráfico, Matplotlib Enem, e abrir aqui, ó, a gente vai ter várias coisas. E aqui a gente vai ter todos os dados, olha, o dado relacionando as cidades e as médias de notas. E aqui mais pro final, olha, vai ter relacionando a quantidade de acerto e a média de notas, com máximo, médios e mínimos. E com isso aqui a gente também pode fazer várias análises, tá certo? Esse código aqui também é no meu GitHub. E vocês podem analisar o que vocês quiserem. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Por assistir todo esse vídeo assim grande, de quase 1 hora de duração. E é isso, certo? Obrigado.